Fala galera, aqui quem fala é o Pastor Pedro e eu quero convidar você para algo novo. Para quem não me conhece, eu sou pastor de jovens aqui da galera do Filhos do Reino aqui, Antônio Carlos. Também sou líder e fundador do evento Marcados com Fogo, que acontece todos os anos e é extraordinário, com toda uma equipe enorme que faz esse evento acontecer. E eu quero te convidar a se inscrever nesse canal aqui, porque é algo novo que eu estou começando e a gente vai trazer a palavra de Deus aqui toda semana. Para você, jovem, para sua família, eu quero convidar, se inscreva, ative o sininho para que você receba as notificações do nosso vídeo e para que você seja abençoado através dessa mensagem e mais pessoas conheçam o nosso trabalho. Olha, eu quero te falar hoje sobre Isaías capítulo 6, verso 1. A Bíblia diz, no ano da morte do rei Uzias. E isso para mim sempre foi uma pergunta muito grande. Por que todo mundo está querendo matar Uzias? A Bíblia fala, no ano da morte do rei Uzias, Isaías viu o Senhor. Então a gente vê aí uma condição. Por quê? Quem foi Uzias? Alguém me responde isso. Olha, eu pesquisei, procurei na Bíblia e eu descobri que Uzias, ele foi um rei tão inteligente e tão extraordinário que ele trouxe muita inovação para Judá. Ele foi rei de Judá e começou seu reinado aos 16 anos e reinou por 52 anos. Ele é destacado por sua habilidade, sua inteligência e sua capacidade de trazer inovação. Foi ele que fortificou as muralhas de Judá. Foi ele que trouxe grande investimento para os levitas, que eram responsáveis pela adoração e cuidado do templo do Senhor naquela época. Foi ele também que fez a fama de Judá ficar conhecida e todos os povos que pensavam em atacar Judá pensavam, Uzias está lá. Ele era um rei que tinha autoridade e era temido. Mas ele teve um começo muito bom, mas um final muito ruim. A Bíblia fala que certo dia Uzias, tomado de orgulho, decide ao templo do Senhor acender um incenso. E talvez você vai me falar, pastor, o que isso tem de mais? Ele queria acender um incenso para o Senhor. Mas a Bíblia fala que somente quem podia fazer isso eram os sacerdotes descendentes de Arão. Ele estava quebrando uma lei que Deus tinha instituído. E quando ele fez isso, ele mostrou o tamanho do orgulho do seu coração. Ainda que tivesse sido alertado pelos sacerdotes de não fazer aquilo, ele fez e ficou leproso, porque o Senhor feriu com lepra. E também morreu leproso. Como alguém que começou tão bem pode terminar tão mal? Mas hoje eu não quero focar nisso. A palavra que eu quero te trazer aqui é no momento que Isaías recebe a visão. E a visão que Isaías recebe é num momento muito perigoso e muito delicado. Aquela nação que antes tinha um rei poderoso, cheio de autoridade, um rei que intimidava os outros povos. Os povos pensavam, nós não vamos atacar esse reino de Judá porque o rei Uzias está lá. Agora eles estavam sem essa tal proteção. O povo havia se esquecido do tamanho do seu Deus e estavam lembrando demais do tamanho de Uzias. Eles tiraram o seu coração do verdadeiro propósito. E agora Deus está trazendo um momento de transição, onde Deus tira a referência de um líder para a referência de um Deus que era o verdadeiro rei. Por isso, Isaías tem a visão de um trono, o trono de Deus. O que Deus estava querendo mostrar para Isaías ali, que estava preocupado, eu sou um profeta num reino que não tem rei, era que, na verdade, aquele reino tinha o verdadeiro rei. Judá tinha o verdadeiro rei, que é o Senhor Jesus, que é Deus, o Todo-Poderoso. E que ele não precisava se preocupar com nada, porque esse rei, ele não era abalável, esse rei não era corruptível, esse rei permanecia sendo o mesmo, como diz em Hebreus 13:8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E essa mensagem se torna muito oportuna para tempos como hoje e agora, porque a maior mensagem da Bíblia é sobre reino. E hoje nós estamos vendo um tempo onde as pessoas têm olhado para o governo, têm olhado para o mundo e dito, aonde está a nossa segurança? Se aqueles que diziam que iam pleitear pelos nossos direitos, que iam nos ajudar, não estão nos ajudando. Se a justiça que nós achávamos que antes era uma justiça, está relativizada. Se antes a moral, que era algo que a gente falava que todo mundo tinha que ter moral, hoje está deturpada. Se os princípios que antes nos defendiam, que eram levados por todos, passados de família em família, estão sendo deturpados, mudados, corrompidos. Aonde está a nossa segurança?
E é por isso que eu quero te convidar a entender que a Bíblia fala sobre um reino. Assim como Israel e Judá têm um reino inabalável, eu e você também temos. Porque a Bíblia nos convida a crer no Senhor Jesus. E no momento que nós cremos no Senhor Jesus, estamos aceitando um rei, o rei dos reis sobre a nossa vida. Nós estamos aceitando fazer parte de um rei que é maior do que essa terra. Ou seja, é Deus nos convidando a entender que por mais que eu e você sejamos aqui do Brasil ou de qualquer lugar do mundo, nosso reino não é aqui, o nosso reino é dos céus. Quando você aceita seguir o Senhor Jesus, você aceita fazer parte de um reino eterno, que te dá poderes. E, pensando nisso, qual é o papel da igreja diante de tudo isso? Não adianta você, jovem, se posicionar para Jesus, decidir ser um seguidor de Jesus e você não ter uma resposta para os problemas da adultização infantil. Não adianta nós dizermos que somos apaixonados por Jesus e nós não pensarmos: o que vamos fazer contra as manipulações das mídias que têm acontecido hoje, doutrinando as pessoas a pensar da maneira que eles querem? O que nós vamos fazer com as ideologias, a doutrinação de quebra de princípios que tem acontecido hoje? Nós fomos chamados para dar uma resposta a isso como igreja e como reino de Deus. Se a minha vida na igreja, se a minha vida espiritual se baseia apenas em ser salvo, não tem como ter justificativa de eu dizer que sou um cristão. Porque se fosse isso, bastava eu aceitar Jesus e rápido, já que eu tenho meu ingresso garantido, eu tinha que subir para o céu. Não, o convite de Deus para mim e para você é que nós permanecemos nessa terra. Por quê? Para que eu e você cumpramos a nossa missão e de pregar o evangelho. Espalhe a mensagem do reino. Espalhe a mensagem do reino para quem tem sofrido com todas essas mazelas e essas injustiças do mundo. Nós somos aqueles que vão trazer resposta para uma geração que teve em si embutida o vazio existencial. Hoje muitos jovens têm pensado: por que fazer isso? Para que fazer aquilo se nada tem propósito? Eu quero te dizer, jovem, existe um propósito maior do que você. Existe uma mensagem, a mensagem do reino. E essa mensagem pode preencher o teu coração. Eu e você podemos nos posicionar para que nós entendamos que se nós pregarmos o verdadeiro evangelho de Jesus, o evangelho que Jesus pregava, a corrupção vai diminuir. Se nós pregarmos o evangelho de Jesus, nós vamos ver de maneira drástica a adulteração infantil sendo diminuída. Se nós pregarmos o evangelho de verdade, nós vamos ver que todas as ideologias perdem para a mensagem do reino. Se nós pregarmos a mensagem de Jesus, a mensagem do reino, nós vamos ver que as injustiças, as maldades desse mundo, elas vão diminuir drasticamente. Nós vamos ver uma nação que antes estava sem referência, tendo a sua referência em Jesus. Essa é a mensagem que eu tenho para você hoje. Que nós possamos voltar o nosso coração para entender que, por mais que nós possamos olhar para o mundo que está abalado momentaneamente, o reino de Deus é inabalável. E se eu e você decidimos com coragem pregar a mensagem desse reino e assumirmos a posição de filho de Deus, vamos manifestar os valores do reino e vamos mudar a nossa história e mudar todo o local que nós passamos. Eu acredito num avivamento que culmina numa reforma social. Eu acredito no avivamento que gera transformação nas famílias, que gera transformação no governo, que gera transformação na economia. Eu acredito que o que Deus quer fazer na igreja não fica só na igreja, mas transforma uma nação e transforma o mundo. Que Deus abençoe e que nós possamos ter em nosso coração: Uzias tem que morrer, porque Uzias tem orgulho, mas o Rei dos Reis, ele aparece quando Uzias morre.